Olha, aqui na China, no geral, né, a China é um país que importa todos os cortes. Então, todos os cortes existe uma demanda. E quando nós falamos de qual é o corte mais consumido, aí nós vamos para a questão regional, porque a culinária chinesa ela é muito vasta, né? Mas nós podemos falar, por exemplo, um corte que é consumido no Brasil, que aqui também é muito consumido, é o assado de tira, que é a costela com osso. Só que aqui eles cortam a costela com osso bem fininha e um quadradinho. O osso e o pedacinho de carne. O osso e o pedacinho de carne. Tanto para fazer churrasco, quanto para fritar, quanto também para colocar no hot pot. Outros cortes também que são muito usados, né, principalmente no hot pot, né, que é o fundi chinês, é o miolo do acém. Eles pegam o miolo do acém e cortam igual um sashimizinho, bem fininho, e aí você pega o quaiza, né, que é o hashi, coloca dentro do hot pot alguns segundos, 8 segundos mais ou menos, e depois come. Mas, no geral, todos os cortes são consumidos. Por exemplo, na minha loja de retail, que eu trabalho mais cortes para churrasco em si, o corte que eu mais vendo hoje é o bife ancho. E segundo é o contrafilé. Então, o bife ancho é o filé de costela, né? E o contrafilé é o segundo corte que eu mais vendo aqui na China. E em terceiro lugar, que eu estou tentando trabalhar bastante, é a picanha, porque a picanha não é um corte muito usado, né, fora do Brasil, mas as pessoas, quando têm a oportunidade de comer, elas gostam bastante. Mas da indústria chinesa, a grande parte da indústria chinesa, para restaurante, né, para produção de alimentos, processamento de alimentos, eu diria que nós temos em primeiro lugar o miolo do acém, em segundo lugar a costela e em terceiro lugar cortes da roda, que é o corte traseiro do animal. Ah, excelente, excelente. E essa história filé mignon? A nossa produção Ah, aqui mandou uma sugestão. E filé mignon, o chinês come filé mignon? olha, chinês come muito pouco filé mignon e isso acaba que o preço do filé mignon aqui na China não é um preço muito alto. Inclusive, existem vários momentos do ano que outros mercados, não só como o mercado doméstico do Brasil, mas também o mercado da Europa, o mercado dos Estados Unidos, paga melhor do que o mercado da China. A China geralmente ela compra filé mignon por um tempo, né, na importação, e aí o mercado doméstico trava, né, porque tem pouco consumo, e aí para de comprar de novo, né? Mas o filé mignon tem consumo aqui, ele é vendido em alguns restaurantes de alto nível, né, principalmente restaurantes ocidentais, mas o chinês em si, ele não tem o costume de comprar um filé mignon e fazer em casa. Por quê? Primeiro que a maioria dos chineses não tem, né, o costume de fazer bife em casa, né? Muitos não sabem nem fazer. E o filé mignon, ele é um corte diferenciado, porque é um corte que você tem que saber fazer, e ao mesmo tempo é um corte que não tem muito sabor. Então, se você só colocar sal no filé mignon, não fica tão bom assim. Você tem que colocar no forno, né? Colocar outros condimentos para a carne ficar com um sabor interessante. E o chinês, quando ele vai fazer um steak em casa, ele vai colocar só sal e pimenta do reino. E não vai ter o mesmo resultado que ele teria comendo um bife ancho, comendo um Denver steak, comendo uma picanha. Então, realmente, no consumo doméstico, o filé mignon é um produto que vende pouco. Mas para os estrangeiros, sai bastante. Para os chineses, que sai muito pouco. Ah, legal, legal. Muito bom. Outra pergunta, Gabriel. Aqui na China, eu estou aqui na China há 12 anos, você disse que você está há pouco há 8, mas que o termômetro aí tá com a calibragem bem apertada, né? Já está achando 8 anos pouco, porque vai ficar aqui na China uns 20, pelo jeito, né? Ou 30, né? Ah, Mas sim, sim. Porque quando eu cheguei aqui, já tinha pessoas que estavam mais tempo do que eu, né? 5 anos a mais do que eu. Então, sim, sim. meu parâmetro sempre são pessoas que estão aqui há 12, 15 anos. Eu também cheguei. Quando eu cheguei, eu achava 2, 3 anos muito, né? Porque eu tinha zero, tinha gente 2, 3, 4, eu achava muito. E agora eu estou nesse parâmetro também, achando muito de 20 para cima. Mas a pergunta É. seria, culturalmente, eu que não trabalho
proteína animal, né? Eu estou aqui só como um comentarista ali, um especulador, para perguntar para você. Mas a gente vê que o chinês, ele no passado comia muita carne, sempre com um pouco de osso, né? Tinha essa lenda que anos atrás era muito difícil achar bife na China, né? Todas as carnes ou eram um pedacinho pequeno, né? Na comida chinesa em si, ou então eram carnes igual frango, né? Frango, que a gente come frangos, o tipo de corte do chinês, em muitos pratos que eles fazem aqui, são cortes que tem tanto um pedaço de carne quanto um pedaço de osso. E você tá nos trazendo informação de que cada vez mais o chinês está comendo mais bife, né? Então, você vê que isso é uma tendência, o chinês comer mais o bife, assim, seria uma carne sem osso, né? Para nossa audiência ali que está nos assistindo, entender um pouco melhor. Então, na verdade, o chinês ele hoje está buscando qualificar a sua alimentação. Então a gente sabe que a China no passado teve problema grave de alimentação, né? Porque a população da China ela sempre foi muito grande, né? E passou por momentos difíceis de guerra. Então você sai de uma guerra, né, com um país com seríssimos problemas, né, de infraestrutura e social, instabilidade política, e você tem uma população muito grande, só que com pouco alimento, né? Na verdade a China ela não tinha alimento e as pessoas comiam o que estava disponível, né? E eu posso usar alguns exemplos. Por exemplo, a minha geração, né, que tem 30 anos, os chineses que têm 30 anos hoje, durante a infância deles, eles comiam carne, seja suína ou bovina, uma vez por ano. E hoje eles podem comer carne todos os dias. Independentemente do salário e da sua posição social, eles comem carne todo dia. Então, no passado, o chinês tinha uma preocupação de ter a barriga cheia. Né? A gente brinca muito no mandarim, né, que o chinês, quando encontra um outro chinês, ele não fala ni hao, né? Ele não fala bom dia. Ele fala ni chi lama, que é você comeu? Porque no passado histórico chinês, né, o mais importante, a maior preocupação do chinês é eu ter comida na mesa e eu comer para ficar satisfeito. Eu tenho que ficar cheio, porque eu não sei quando que eu vou comer de novo, né? E hoje a preocupação do chinês não é comer para ficar satisfeito. Hoje a preocupação do chinês é eu quero comer bem. Eu quero melhorar minha qualidade de alimentação. Eu quero saber de onde está vindo esse produto. Eu estou começando a pensar em frutas, vegetais, proteínas de alto valor agregado. Então, existe uma tendência do chinês ficar mais seletivo e existe uma tendência do chinês ficar mais preocupado em relação ao que está colocando para dentro do seu organismo. Então, o mercado de carne bovina, na proteína no geral está crescendo, mas no mercado de carne bovina, a tendência de crescimento ela é natural, já que a carne bovina, né, a proteína do gado, é uma proteína muito boa, né, em questão de nutrientes e em questão de retorno para o seu organismo. Então, com o chinês tendo mais dinheiro, né, para poder consumir, um chinês já uma vida pessoal muito mais estável, ele começa a querer comer cada vez melhor. Né? Então, a tendência da China é sim, primeiro, comer melhor e buscar cada vez produtos que tenham qualidade e também que tenham um bom passado.